Fala galera, muito bem-vindos a mais um Perguntas ao General, nosso episódio de número 5. Primeiro recado para vocês, nunca pergunte nada que o Google possa te responder. Então fica com essa, algumas perguntas aí que se der um Google você resolve, você não precisa perguntar para mim, né? Mas vamos lá, o que interessa, primeira das 10 perguntas que a gente selecionou aí para responder a vocês. Primeira pergunta do Abel, quando eu me dei conta que eu poderia mudar a vida das academias e das pessoas? Bom, Abel, eu não sei se eu tenho realmente esse poder, mas uma das coisas que me fascinou no jiu-jitsu, né, e quando eu decidi viver de jiu-jitsu e dar aulas de jiu-jitsu, era justamente a transformação que o jiu-jitsu causava nas pessoas. Então isso foi minha mola propulsora, na verdade, foi o que me motivou a fazer jiu-jitsu. E esse entendimento, ele nunca mudou. Então eu pude ajudar as pessoas primeiro dando aula, depois eu pude inspirar as pessoas enquanto eu competia, para também competirem, para também tentarem extrair o seu melhor. Depois eu fui mudando de fases, né? E aí eu aprendi como gerir uma academia, então passei a ajudar as pessoas também a tentar gerir as suas próprias academias de uma maneira melhor. E eu sigo tentando ajudar aí com as coisas que eu aprendi ao longo da jornada. Então acho que isso vem lá de trás, desde que eu comecei, né, eu me encantei com o jiu-jitsu como profissão. Pergunta do Rodrigo, qual a minha opinião sobre equipes contratarem outros atletas de outras equipes? Olha, Rodrigo, eu não vejo isso acontecer. E eu quero te dar aqui um exemplo prático, né? Durante ali no início dos anos 2000, na metade dos anos 2000 até 2015, 16, a Aliança ganhou praticamente todos os campeonatos que disputou, né? A gente fez 9 campeonatos mundiais na sequência. E a quantidade de gente que batia na minha porta para treinar lá era cada vez maior. Por que acontecia isso? Porque os atletas entendiam que ali era o melhor caminho para eles serem campeões. Isso é o único caminho? Claro que não era o único caminho, mas eles entendiam que aquilo era um bom momento. Então eles iam para lá, nunca contratei absolutamente ninguém, muito pelo contrário, os atletas iam lá pagando mensalidade. Né? E tem relatos aí, inclusive, de nossos atletas campeões que pagaram mensalidade lá praticamente a vida inteira. Depois houve uma mudança. E a Atos ganhou 2 campeonatos mundiais consecutivos. E de repente era o André que estava contratando as pessoas. E de novo, o André nunca contratou ninguém. As pessoas iam para a Atos porque entendiam que lá estava o melhor treino de competição e elas queriam fazer parte daquele grupo. E é assim que funciona. Quando você faz um bom trabalho, naturalmente as pessoas convergem para a sua academia, né? O que vem acontecendo agora num momento diferente, que é o surgimento de um projeto como o Dream Art, por exemplo, que tem a intenção de cobrir todos os custos e tal. Isso faz com que atletas que não tinham oportunidade passem a ter, né? Isso é uma nova decisão, né? Eles acreditam que aquele caminho é o melhor. Mas ninguém contrata ninguém, pelo menos o jiu-jitsu não chegou nesse nível ainda. Pode ser que um dia até chegue, né? Quando a coisa se tornar realmente profissional, pode ser que a contratação seja uma coisa mais comum. E se isso acontecer, tenho certeza que as academias que produzem os atletas também vão se prevenir, também vão ter contratos onde elas vendam passe, né? Porque contratar, no meu entendimento, tem que passar por tem que contratar de alguém, né? Então, eu não acho que exista essa relação ainda no jiu-jitsu. Olha, pergunta do Andrei, ele quer saber são 2 perguntas, na verdade. Uma, se o Brasil vai perder a hegemonia para os Estados Unidos. Então, nessa primeira questão, eu acho que a tendência é que quanto mais o jiu-jitsu é praticado fora do Brasil, mais natural que essa diferença de nível se equalize. Os Estados Unidos hoje é sem dúvida nenhuma, um dos maiores polos. Os professores, na maioria ainda brasileiros, migraram para os Estados Unidos nos últimos 20 anos com um volume muito grande. Então,
já está sendo produzido uma leva de americanos com muita qualidade, né? Então, acho que a tendência é isso se equalizar, não só com os Estados Unidos, mas com outros mercados também, à medida que o jiu-jitsu vai crescendo. Acho que o Brasil sempre será um polo, mas não vai ter mais essa hegemonia como teve até hoje. E a segunda pergunta que ele faz é se o no-gi vai se separar do jiu-jitsu. Olha, eu acho que o no-gi é uma parte do jiu-jitsu, né? Eu acho que as academias de jiu-jitsu deveriam ter o no-gi como uma modalidade, como mais um produto na prateleira das suas academias. Isso faz com que o jiu-jitsu esteja sempre ligado a esse movimento. Agora, existem tentativas, né, de campeonatos. O próprio ADCC, ela é uma tentativa um tanto híbrida, né, de você criar uma nova modalidade que não seja especificamente o jiu-jitsu. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu acredito muito na força do jiu-jitsu competitivo e da organização que o jiu-jitsu tem hoje em termos de competição e na sua capilaridade no mundo inteiro, né? A gente já comentou aqui outras vezes, a IBJJF sozinha faz 120 campeonatos por ano. Então, acho que isso é um sinal que é muito importante que a gente vá conseguir manter essa capilaridade para que o no-gi seja aí uma modalidade sempre ligada ao jiu-jitsu. Pergunta do Biel, quais são os pilares do jiu-jitsu? Olha, a gente pode olhar o jiu-jitsu por vários ângulos, né? Eu diria que a gente deveria respeitar algumas coisas, né? Eficiência é um pilar que o jiu-jitsu sempre carregou, né? Sempre teve ali na sua base. Então, a luta precisa ser eficiente. A eficiência do jiu-jitsu é que traz a segurança, que traz todos os benefícios, né, que o jiu-jitsu proporciona. Então, sem eficiência, eu acho que a luta não seria o que ela é. Acho que um outro pilar importante que a gente deve respeitar foi o que eu conversei bastante com o Horion aqui no nosso retorno do back-to-back, que é a questão da tradição. É você trazer o jiu-jitsu para as pessoas que não são simplesmente atletas, né? Para que o jiu-jitsu continue aí permeando a sociedade, trazendo benefício para as pessoas. E eu acho que um outro pilar que precisa acompanhar a arte marcial é a sua mente aberta a aprender, né? É a constante evolução. Então, acho que isso ele se contrapõe aí à tradição de manter como a coisa foi construída e respeitar esse acesso às pessoas que não são atletas, mas ele vai aí também em busca, né, dessa eficiência. Ela necessita de uma constante evolução e para isso a gente tem que manter a mente sempre muito aberta. Então acho que se a gente colocar aí esses três pilares, a gente tem o jiu-jitsu respeitando a sua história e ao mesmo tempo que o jiu-jitsu possa seguir buscando a evolução e ser cada vez mais eficiente. Pergunta do K Jiu-Jitsu, qual foi a faixa mais importante na minha jornada no jiu-jitsu? Cara, com certeza a faixa branca. Eu acho que a decisão de você começar a praticar jiu-jitsu é a decisão mais importante, né? Você se permitir entrar num universo novo, de você participar de uma experiência totalmente nova. Eu acho que as outras faixas são consequências de uma decisão que você tomou lá atrás, né? De percorrer aquele caminho inteiro. Então, as faixas vão sendo nada mais, nada menos do que uma comprovação da sua evolução, da sua dedicação ao processo. Mas eu acho que a mais importante é você tomar a decisão de começar algo novo. Então, acho que a faixa branca é a mais importante na jornada. Pergunta do Alex. A comunidade do jiu-jitsu está conseguindo entender que o profissionalismo é o futuro? Olha, Alex, essa é a grande tentativa, né? E eu acho que não só eu, mas muitas pessoas têm dado a sua contribuição de mostrar que o jiu-jitsu precisa evoluir, né?
E aí, de novo, né, pegando um gancho na pergunta anterior, mantendo a sua tradição, a gente não precisa virar contra a tradição, a gente tem que evoluir em vários aspectos, né? E um desses aspectos eu acho que é o profissionalismo em todos os setores aí que abrangem o jiu-jitsu, né? O atleta tem que ser mais profissional, o professor tem que ser mais profissional, o dono de academia tem que ser mais profissional, o mercado de uniforme, de kimono, tem que ser mais profissional. Então acho que a gente já conseguiu muitas conquistas, né? A gente tem evoluído bastante. Se você comparar o jiu-jitsu olhando para trás 20 anos, a gente está num momento muito difícil, no melhor momento que o jiu-jitsu já viveu, provavelmente. Mas a gente precisa continuar evoluindo e fazendo as mudanças que precisam ser feitas. E eu acho que a comunidade do jiu-jitsu vem entendendo isso pouco a pouco e a gente não vai parar de tentar mostrar os melhores caminhos dentro, obviamente, das nossas possibilidades. Pergunta do Vasconcelos se eu já precisei usar o jiu-jitsu na rua para me defender ou se eu conheço alguém que precisou. Olha, Vasconcelos, eu conheço uma infinidade de pessoas, acho que a maioria das pessoas da minha geração que treinaram em algum momento precisaram usar o jiu-jitsu para se defender. Eu já precisei usar e isso realmente me encantou, né? Eu tive uma situação num jogo de futebol na praia, quando eu era bem garoto ainda. Eu devia ter uns 16 anos, eu já treinava há algum tempo, já era faixa roxa. E eu consegui usar o jiu-jitsu com extrema perfeição, sair da situação ileso, sem nenhum golpe ter me atingido e sem ter também machucado muito o meu adversário. Então foi uma operação clássica aí, mas isso era bem comum antigamente, viu? Então as pessoas que fizeram parte da minha geração aí, elas precisaram, né, usar o jiu-jitsu em diferentes ocasiões. Acho que hoje a sociedade como um todo está muito mais civilizada e isso acontece com muito menos frequência. Mas é muito importante a gente entender que é sempre melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Pergunta do Anilton: como é que eu consigo conciliar a vida de empreendedor com a rotina de treinos de jiu-jitsu? Olha, Anilton, muito fácil, né? Acho que você precisa ter uma certa disciplina e se programar para fazer as coisas direito, né? Então a minha rotina de vida eu acordo 5h30 da manhã, 6 no máximo, começo a minha rotina faço meu treinamento de manhã, faço a minha leitura, chego no escritório por volta de 9h30, 10 horas, tenho o dia inteiro de trabalho, ainda tenho meu tempo para fazer meu treino de jiu-jitsu a hora que eu quiser, né? Então é uma questão de se organizar e de cumprir com o que você combinou com você mesmo. O dia tem 24 horas, não dá para a gente ficar arrumando desculpa para não fazer as coisas, né? Então acho que sempre cabe, sempre dá para fazer. Pode muitas vezes não ser o ideal durante algum momento, mas você tem que colocar as prioridades na sua vida e botar isso na sua disciplina e fazer. Pergunta do Diogo: qual a mentalidade que um professor tem que ter para ser bem sucedido? Eu destacaria duas coisas entre tantas que um bom professor precisa olhar e cuidar. A primeira é preparo, é estudo, é você entender exatamente do que você está falando, né? Acho que para você ensinar qualquer coisa, você tem que ter um domínio daquela matéria que te coloque confortável para ensinar. E a segunda, e talvez até mais importante, é você ter o olhar pela perspectiva do aluno. É você saber o que o aluno precisa e não o que você quer, o que você gostaria de ensinar. Acho que esse ponto é o ponto fundamental. É olhar aonde o aluno está no processo e dar uma boa aula para aquele aluno que seja compreensível. Esse é o segredo, na minha opinião, para você ser um bom professor. Pessoal, pergunta do Felipe e do Gabriel:
que fizeram uma pergunta até relativamente recorrente. Se precisa ser campeão de jiu-jitsu para ter sucesso como professor. E eu chamaria vocês para uma pesquisa. Vai no site da federação e pega lá todos os campeões mundiais na faixa preta desde 96 e vê quais são os que têm sucesso como professor. A tua pergunta vai estar respondida aí, né? Porque, obviamente, não. Você não precisa ser um campeão para ser um bom professor. O campeão simplesmente pode te ajudar numa questão de destaque, de você ter uma vitrine um pouco maior, né, e das pessoas quererem te seguir, mas isso não garante a entrega do serviço, isso não garante que você nem saiba a técnica, porque você pode ser um campeão simplesmente sabendo pouquíssimas coisas e saber fazer elas muito bem. E às vezes você não sabe nem ensinar, você sabe para você não sabe nem o porquê você faz aquilo, né? Então, definitivamente, ser um campeão não é garantia. Agora, o campeão tem uma coisa que pouca gente tem. O campeão tem disciplina, o campeão tem mente aberta para aprender, o campeão tem resiliência. Então, todos esses fatores que são comuns aos campeões ajudam muito a você ter sucesso na vida. Então, seja lá ser professor de jiu-jitsu ou fazer qualquer outra coisa. Então, acho que o fato de ser o fator campeão está muito mais ligado ao seu comportamento, né, ao seu entendimento de como você vê os problemas, do que diretamente a técnica de ser um bom professor. Pessoal, pergunta do Nogueira, uma resposta bônus aí, estamos extrapolando aqui as 10 perguntas do Perguntas ao General, mas ele pergunta qual a importância do jiu-jitsu para as forças de segurança, polícia, né? Enfim, forças de segurança em geral. E eu acho que cada vez fica mais claro a necessidade do poder público, principalmente, mas não só público, porque tem muitas empresas privadas também que fornecem serviços de segurança, de preparar melhor os seus agentes. O jiu-jitsu é basicamente uma luta de controle, né? É onde você não precisa agredir o seu adversário para ter um total domínio. E a gente vê vários casos aí, você pode pegar nos casos que aconteceram em Minneapolis, na polícia, né? Casos de ações que causam danos seríssimos, causam morte. A gente acabou de ver uma situação acontecendo aqui no Carrefour por um total e absoluto despreparo, né? Essa é a única resposta, você não ter condição técnica de controlar um cara que está exaltado. Isso faz com que você tenha que imprimir mais violência. E aí, quando você imprime mais violência, você muitas vezes perde o controle ou não tem controle nenhum. E aí, obviamente, uma vez que a situação está fora de controle, você não pode prever qual é o resultado. E a gente enfrenta aí situações muito tristes, né? Por uma imperícia dos agentes de segurança. Então, acho que é fundamental que essas pessoas tenham acesso ao bom jiu-jitsu. Pessoal, muito legal. Mais um Perguntas ao General finalizado aqui. Não deixem de participar. Toda segunda-feira eu abro a caixinha de perguntas no meu Instagram. Você faz a sua pergunta e a gente responde aqui toda terça-feira em vídeo para você. Um forte abraço.